O engano. O engano é o pecado. Parte 1 de 3. Estar enganado irá resultar em morte. Observando assim, ser enganado é uma coisa, mas enganar é algo pior. Estar no engano pode ser uma questão apenas de observar direito. Ver direito, menino. De ver por outro ângulo, embora pior cego, é o que nem quer abrir os olhos. E é aquele que mentiroso também, que diz que enxerga, mas não sabe nada. Outra questão é quem fala exatamente a verdade. Se você não lê, como é que você vai saber? Quem não lê não conhece. Se eu falo essa verdade e você comprova pelas escrituras que eu não estou enganado, ou seja, falo exatamente a favor das escrituras, de acordo com elas, ou mesmo exatamente como elas, né? Uma vez que eu estou usando as armas dele, tá certo? Uma vez que você não só entende, concorda, mas melhor ainda, sai do engano, né? Porque você vai fazer jus ao que eu estou falando. Enquanto não se arrepender e se renovar, estará contaminado. A desobediência e a incredulidade traz a mácula. Sua fé está baseada na crença sem ver, e sim bastando ser ouvir. Mas tem que ouvir a coisa certa, né? A doutrina é clara porque ficou escrito para aqueles que não sabem a diferença entre o bem e o mal. Para crianças, bebem leite, enquanto houver mácula, não lhes será abertos os olhos. Enquanto Emmanuel não se manifestar, sua remissão não vai chegar. E não está garantido nem justificado. A justificativa é ele se mostrar para você. Seu batismo será algo de Emmanuel, que Emmanuel lhe dará. Só ele, e só ele. É ele o Espírito que dá o testemunho, e ele é o Espírito da profecia, a nosso respeito. Nunca mais o homem irá batizar. Com água para arrependimento, isso era a época de João Batista. Isso era no pacto anterior. Assim, quando somos de Deus e reconhecemos as coisas dele, nas pessoas, nos irmãos, por isso também saberemos reconhecer que isso realmente aconteceu e não é engano. Mas ainda consegue discernir quando não há semelhança entre os que são e os que não têm a ver, os que servem a Deus, né? Isso é promessa que ainda será evidente, o reconhecimento dos que seguem e dos que ainda não seguem. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Consegue entender o quão sou guiado pelo Espírito Santo? Tudo que escrevo não lhe mostra isso? A dedução não é óbvia? Consegue ver a diferença entre a luz e a escuridão? Pede para esse cara abrir o olho, ele é cego ainda ou está dormindo? Se já entendeu, não quer se arrepender do caminho errado, escolhido enganadamente, então vamos ler. 2 Coríntios 3,6, o qual não nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem me habilita, me capacita, é Emmanuel. Isso é Deus conosco, né? Os apóstolos foram ensinados por ele. Na época, já saíram da carne. Seja lá quem ou quando for, é ele ainda o mesmo que capacitará os dele. Por isso a palavra dá o exemplo para o que é certo, né? Ela dá o testemunho. Ele não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos, por ser este o espírito da profecia. Gálatas 1,11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Gálatas 1,12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. É Emmanuel. Atos 20, 29. Eu sei que, depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Judas 1,4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados, já que antes estava escrito que estavam escritos para esse mesmo juízo. Se introduziram sorrateiramente certos homens que há muito tempo têm sido designados pelas Escrituras para esse julgamento, homens ímpios, para essa condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, que transformam a benignidade do nosso Deus numa desculpa para a conduta desenfreada, que se mostram falsos para com o nosso único Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Deus hoje, né? 1 Pedro 2,1.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora nós vamos ver a casa cair para eles. 2 Pedro 2,3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Foram os sacerdotes que foram contra desde o princípio, que foram buscar Jesus, né? E agora serão castigados. Os falsos irmãos, os falsos profetas, os quais ficamos avisados sobre eles, agora serão levantados seus panos, para que apareçam suas vergonhas, quem para a morte, morte, quem para a vida, vida neles. Ainda tem 1000 anos de convivência, né? Até que Cristo consiga colocar tudo abaixo dos pés dele. Naum 3,4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as águas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei à nação tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Essa é a parte 3. É um que estava no comecinho. Peraí que eu vou colocar já. Peraí, deixa eu dar um pause. Eu fui buscar. Eu estou aprendendo a fazer as coisas aqui, mano. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essas coisas vão acontecer agora. Infelizmente, a sua televisão está mostrando pelas mídias a coisa fervendo. Então, não se turbe o vosso coração. Essa salvação é individual, gente. Você não está garantido, não. Então, vai a maneira que você usa a sua mente, o seu espírito. Se você consegue deixar somente o positivo, se você consegue rejeitar, vigiar, não usar mentira. O telefone fala que eu não estou. Esquece a mentira. A sorte, esquece a sorte. Se você quer servir a Deus, essa é a maneira certa. Se te baterem numa face, nem em pensamento você pode revirar, porque o que contamina o homem é o que sai de dentro dele. Então, se você não deixa o negativo entrar, não sai nada negativo dentro de você. Tá certo? Não vai ser contaminado. Isso é coisa muito simples. Ele está escancarando as portas. E outra, não é pela janela que vai entrar, não, vai entrar pela porta. Então, qual é a ideia? Ele me habilita, ele me ensina. Tá certo? Ele bate para mim para que eu bata para minha batota. Eu vou bater para tu bater para tua batota. É assim que funciona. Tá certo? Uma coisa leva a outra. Você ensina os seus ensinam os deles e assim vai. Então, é uma coisa muito simples. Deus está em tudo, está em todos e age por intermédio de todos. É o que está escrito. Então, evidentemente, se o cara vai te falar uma coisa que diz ele que está escrito, mas é mentira, dançou. Diz ele que está escrito, mas você vai procurar, não acha, não existe. Eu tenho um computador, né? Então, nessa altura, eu ponho lá, buscar. Eu ponho uma palavra, ponho duas, ponho três, inverto, ponho outro tipo de palavra, até a hora que eu encontro. Então, se é para eu encontrar, ele faz com que eu encontre. Tudo aquilo que é para eu encontrar, ele faz com que eu encontre. Então, preste atenção no que acontece na sua vida. Se é para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas propiciam. Tá certo, gente? Então, quando ele fecha a porta, não tem quem abra. É uma coisa muito simples. A gente vai ser ensinado, todos serão ensinados por Deus. Isso eu acho escrito no Antigo e no Novo Testamento. Então, qual é a ideia? Cara, preste atenção na sua cachola, na sua caixa de minhoca. Gafanhoto, tira esse cara aí, ó. Tem que aprender de acordo com as coisas que vão acontecer pela gente. O próprio filho dele aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Tá certo, gente? Então, o bagulho é bem louco, mas é divertido, tá bom, Gafanhoto? Eu vou desligar esse para não ficar muito pesado não, até essa altura. Eu tenho mais 2 temas para fazer. Esse é a parte 1, fim da parte 1, gente. Vamos que vamos.